Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Metropolita Damasquinós, nosso Bispo Auxiliar Dom Moisés, queridos irmãos do Santo Sacerdócio, meus queridos fiéis e amigos, o olho é a lâmpada do corpo, porque é através dele que o nosso conhecimento das coisas acontece. Ainda me lembro de, em minha juventude, há muito tempo atrás, haver estudado uma matéria do curso de filosofia, que nem sei se ainda existe mais hoje em dia, chamada gnosiologia, o estudo da gnose, esse estudo do conhecimento. E lá aprendemos que, em termos normais, é através de nossa visão que passamos a conhecer tudo o que existe num processo que se inicia no olho e vai levar esse conhecimento até o nosso cérebro, que armazena esse conhecimento. Fazendo um paralelo depois de verificação novamente, percebe a semelhança do objeto visto com aquele que está guardado na sua imagem interna, e assim, aquele objeto visto pelo olho. E essa imagem gravada, atribuímos a ela, a partir do nosso conhecimento, um reconhecimento daquilo que estamos vendo. A ação nada mais é do que este reconhecimento, pela memória que temos de havermos visto aquilo um dia, principalmente através do nosso olho, que foi armazenado no nosso cérebro. Então, é no olhar que temos a primeira impressão, e aí chegamos a esta primeira frase do Evangelho de hoje. O olho é a lâmpada do corpo. Se o que essa lâmpada ilumina não for sadio, todo o corpo ficará iluminado. E, no entanto, se esse olho estiver doente, cheio de malícia, cobiças, vícios, presunções desordenadas e algumas outras coisas mais, isso tudo entrará a fazer parte do conteúdo armazenado em nossa memória. E aí, todo o corpo ficará em escuridão. É o que olho, como olho, com que intenção olho. Tudo isso afetará o nosso conhecimento. Ninguém serve a dois senhores. Falamos sobre isso, se recordam os meus catecúmenos, naquele encontro de catequese há uma semana atrás, pois é um tema recorrente tanto na Escritura Sagrada quanto na Didaqué, aquele opúsculo primitivo de catequese. Isso nos mostra com claridade que não há caminhos opostos que nos levem ao mesmo lugar. Se eles são opostos, nos levará a caminhos diferentes e, por conseguinte, lugares diferentes. Aqui o evangelista fala do serviço de Deus e do serviço às riquezas. Porém, nos adverte o grande São Jerônimo em seu comentário do Evangelho de Mateus, quando fala desta passagem, que não se pode, de uma só vez, servir a Cristo e as riquezas. Mas, no entanto, não disse o que tem riquezas, mas o que serve às riquezas. Porque é muito comum hoje dizermos que aquele que tem riquezas está dominado por elas. Nem sempre é assim, senão não teríamos santos que tiveram riquezas. Santos reis que tiveram poder e riqueza nunca poderiam ter sido santos.
Então São Jerônimo exclui muito detalhadamente aqui o que tem riquezas e o que está dominado por essas riquezas, aquele que é escravo das riquezas. E nos clarifica ainda que por mamona, que vem de uma palavra siríaca, que significa riquezas, se entende também o demônio, assim como São Jerônimo trata, que preside as riquezas, porque engana os homens através destas riquezas. Todo o entendimento deste trecho do Evangelho está conectado, pois quando atentamos no que nos diz Santo Agostinho, quando nos esclarece que devemos entender aqui, por olho, nossa intuição, a qual se é pura e reta, todas as coisas, as nossas obras, que de acordo com ela praticamos, serão boas. Eu devo intuir e ter a intenção boa a partir daquilo que vejo. Se nossas obras, e eu diria nosso serviço a Deus, são feitos com intenção pura, então elas serão puras e agradarão esse serviço a Deus. E aí, se trilhamos este caminho do serviço a Deus, devemos gloriá-lo em tudo, como nos diz o apóstolo Paulo nesta específica carta à comunidade de Roma. Até nas tribulações nos gloriamos em Deus, a quem servimos na esperança. E não só isso, continua o apóstolo, sabemos que a tribulação produz paciência, porque é incrível que o homem do século XXI não suporta estar atribulado. Ele não aceita nem que o calo doa. Ele se revolta com tudo, se revolta com Deus. Porque isso pode ter acontecido comigo, justo comigo, ou com alguém que eu amo. Nós não aceitamos tribulação de jeito nenhum. Por quê? Porque o nosso orgulho de autossatisfação nos diz: você é intocável. Tudo pode acontecer com o outro, mas menos com você. Assim nos revoltamos. E nos revoltamos inclusive com Deus. Ouçam o que diz o apóstolo: tribulação produz paciência. A paciência prova a fidelidade. Porque se eu não tenho paciência, eu não vou ter fidelidade. Porque vou explodir e não vou mais querer saber desta fidelidade a Deus. De qualquer forma, a paciência prova a fidelidade, exatamente nesse serviço a Deus. E a fidelidade comprovada, pois servimos somente um dos senhores e não dois senhores, produz o quê? Esperança. E a esperança não engana, pois o amor de Deus, a quem devemos servir única e exclusivamente, se derramou em nossos corações. É uma epístola e um evangelho que todos nós deveríamos meditar, não só escutar o sermão, mas meditar sobre elas em nossos casos. Esse folhetinho não é enfeite, ele é feito para que vocês o tenham em casa. Não tenham medo de levá-lo, não tenham medo de lê-lo novamente. Durante a semana, no seu período de descanso, leiam, atentem a ele, meditem sobre ele e vão ver quantas coisas interessantes nós poderemos chegar neste conhecimento. Concluindo o que diz o Evangelho: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas nos serão dadas em acréscimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.